Hogwarts já produziu milhares de bruxos ao longo dos séculos, ministros da magia, aurores lendários, professores que mudaram a história do mundo bruxo. Mas entre todos esses, com certeza existe um grupo seleto, alunos que, mesmo ainda dentro dos muros da escola, já demonstravam um poder que ia muito além do que qualquer professor poderia imaginar. Hoje eu vou te mostrar quem foram os 10 alunos mais poderosos que já passaram por Hogwarts. E antes de começar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Essa vai ser a minha opinião. Você pode até discordar de alguns nomes, querer trocar a ordem de um ou outro, e essa lista também não está do mais forte para o mais fraco. São apenas 10 nomes que com certeza merecem estar na lista. O que eu vou mostrar é o que cada um deles fez ainda como aluno e por que merecem estar nessa lista. Fala maroto, se você aparatou por acidente aqui nesse vídeo, aproveita para pegar sua varinha e lançar um Expecto Patrono em cima do like desse vídeo. O Clube do Maroto agradece muito. E se ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Draco Malfoy. Sim, o Draco Malfoy abre essa lista. E eu sei que muitas pessoas podem discordar. Mas vejam uma coisa antes. Draco não era apenas um aluno privilegiado que repetia tudo que o seu pai ensinava. Ele era extremamente competente em magias desde cedo. E os livros deixam isso muito claro em alguns momentos. Enquanto os outros alunos lutavam usando feitiços básicos, Draco já demonstrava muito domínio técnico. E isso acabava chamando muita atenção dos professores da Sonserina. Mas o motivo do Draco estar nessa lista não é o que ele fez nas aulas, é o que ele fez com 16 anos, sozinho, sem ajuda e sob uma pressão enorme que muitos adultos não suportariam. Voldemort deu para ele uma missão quase impossível, que era consertar um armário sumidouro que estava quebrado há anos, e nenhum outro bruxo conseguiu reparar. Draco conseguiu, levou meses de trabalho, mas ele conseguiu. Além disso, ele também desarmou um dos bruxos mais fortes de todos os tempos, Dumbledore, lá na Torre de Astronomia. Sim, sabemos que Dumbledore estava enfraquecido naquele momento, mas o fato do Draco ter chegado até ali e planejado tudo aquilo, e com apenas 16 anos, isso não é pouca coisa. Draco foi colocado nessa posição de completar uma tarefa quase impossível com 16 anos, e talvez tudo isso tenha sido plano de Lord Voldemort. Ele queria que o Draco falhasse para poder punir o pai dele, e mesmo assim ele quase conseguiu. Hermione Granger. Se Draco é a surpresa dessa lista, Hermione é a certeza. Não tem como falar dos alunos mais poderosos de Hogwarts sem citar a Hermione. A J.K. Rowling já confirmou em entrevistas de que a Hermione era uma das alunas tecnicamente mais poderosas e mais competentes da sua geração. Mais do que Harry, mais do que qualquer Corvinal daquela época. Ela dominava feitiços que estavam acima do seu nível já no primeiro ano. No segundo ano, ela havia deduzido sozinha que o monstro da Câmara Secreta era um basilisco, usando a lógica e a pesquisa que nenhum outro professor havia conseguido. Mas o mais impressionante da Hermione não é a sua capacidade técnica ou a sua memória, é o fato de conseguir aplicar as técnicas sob pressão extrema. No sétimo livro, sem a segurança de Hogwarts, sem a proteção dos professores e sendo perseguida por comensais da morte, foi Hermione que manteve o grupo funcionando. Era de surpreender qualquer adulto experiente. Hermione é a prova de que o talento mais poderoso não é a força bruta, é saber exatamente o que fazer no momento certo. Hermione foi a única dos 3 que conseguiu usar o giratempo com perfeição, um objeto que o Ministério da Magia controlava com extremo cuidado, porque nas mãos erradas poderia ser perigosíssimo. Tom Riddle. Tom Riddle é o aluno mais assustador que Hogwarts já produziu. E quando eu digo assustador, eu não tô falando de Voldemort adulto. Eu tô falando daquele menino que chegou em Hogwarts, já com poderes que ninguém conseguia explicar, e que usou cada ano dentro da escola para aprimorar os seus poderes e construir algo que nenhum outro bruxo havia sonhado. Tom Riddle chegou em Hogwarts já manipulando pessoas e usando magias de uma forma incrível. Ele conseguia usar magias de forma instintiva, algo que normalmente só acontece com bruxos que estão sob pressão, mas Tom conseguia controlar isso com uma precisão absurda. E era algo inédito para um aluno de 12 anos. Dumbledore já havia percebido isso desde o início, e sempre ficou de olho aberto em cima dele. Em Hogwarts,
Tom foi o aluno mais brilhante em séculos. Vários professores confirmaram isso, mas o que ele fez com esse brilhantismo é o que coloca ele nessa lista. Ainda em Hogwarts, ele abriu a câmara secreta e usou o basilisco para atacar os alunos. Criou a sua primeira Horcrux antes de se formar. Um feito incrível de magia das trevas que nenhum outro bruxo havia tentado realizar. E também manipulou professores, colegas, tudo para manter a fachada de aluno modelo. Tom Riddle não era apenas poderoso, ele era estratégico, calculista e completamente sem escrúpulos, o que é uma combinação devastadora. Tom Riddle é o exemplo mais claro de que talento sem caráter é algo completamente assustador. A sua inteligência, o seu carisma e a sua habilidade mágica foi usado para construir uma trajetória de destruição. Neville Longbottom. Neville é o maior arco de personagem durante toda a saga, e também provavelmente é o nome que as pessoas mais irão questionar dessa lista. Por isso eu vou explicar. Durante quase toda a saga, Neville é tratado como o aluno mais sem jeito de Hogwarts. Explode caldeirões, esquece as suas senhas, cai da vassoura, mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não percebeu. A J.K. Rowling já confirmou que Neville poderia ter sido o aluno escolhido. A profecia que Voldemort acreditava ser a Harry se encaixava perfeitamente em Neville. Voldemort escolheu Harry, porém, poderia ter sido Neville. E o que Neville fez com esse potencial é extraordinário. No Departamento de Mistérios, ele lutou contra Comensais da Morte adultos. Ele tinha 15 anos e se recusou a ceder, mesmo com o nariz quebrado e a sua varinha destruída. No 7º livro, com Harry, Ron e Hermione fora de cena, foi Neville quem liderou a resistência dentro da escola, organizando os alunos contra os Comensais da Morte que estavam por lá. E na Batalha de Hogwarts, com Voldemort presente e todos os outros paralisados, foi Neville que pegou a espada de Grifinória e destruiu Nagini, a última Horcrux, sozinho, na frente de Voldemort. Neville Longbottom não era o aluno mais poderoso desde o início. Ele foi se tornando. E isso é extremamente impressionante, mais do que qualquer talento natural. Existe uma explicação do porquê Neville era tão ruim com feitiços no começo. Ele usava a varinha do pai dele, que não era compatível. E quando ele finalmente conseguiu a sua própria varinha, foi que tudo mudou. Gina Weasley. Gina é provavelmente uma das alunas mais subestimadas da saga, especialmente pelas pessoas que só assistiram os filmes, porque os filmes fizeram um trabalho muito ruim em mostrar quem a Gina realmente era. Nos livros, ela é descrita como uma das bruxas mais talentosas do seu ano. Ela dominava o feitiço Reducto num nível avançado desde cedo. Era um feitiço de destruição muito poderoso, e que poucos alunos conseguiam usar com precisão. Durante o 7º livro, enquanto Harry estava fora, Gina foi quem assumiu a liderança da armada de Dumbledore, ao lado de Neville e Luna, resistindo ativamente contra a ocupação dos Comensais da Morte. E tem mais, Gina foi uma das poucas pessoas da saga que enfrentou Tom Riddle de forma direta e sobreviveu. No 2º livro, com 10 anos, ela foi possuída por um dos fragmentos de alma mais poderosos de Voldemort, e resistiu o suficiente para que Harry pudesse salvá-la. E isso não é sorte, é uma força de vontade extraordinária. Depois de Hogwarts, Gina se tornou jogadora profissional de quadribol, o que mostra que o seu talento não era apenas para duelos. E depois se tornou repórter especializada em quadribol. Luna Lovegood. Luna, aqui na lista dos mais poderosos, vai surpreender muitas pessoas, mas tem um motivo muito forte para ela estar aqui. Luna lutou no Departamento de Mistérios com 15 anos contra Comensais da Morte. Lutou na Torre de Astronomia no 6º livro, foi sequestrada e mantida presa na mansão dos Malfoy por meses, e manteve a sanidade e a dignidade intactas, o que por si só já é incrível, mas também lutou na Batalha de Hogwarts. Só que o que coloca a Luna aqui nessa lista é algo que vai além dos feitiços. Nos livros ela é descrita como uma das bruxas com poder intuitivo mais poderoso. Ela enxergava coisas e conexões que ninguém mais via, e essa intuição mágica é uma forma de poder muito rara, e que frequentemente é muito mais poderoso do que a força bruta numa batalha. Luna também era uma das poucas alunas que podia ver os testralhos desde cedo, e isso significava que ela carregava uma experiência de perda
que os outros alunos não tinham. E em vez de ser destruída por isso, ela construiu um mundo interior que a tornou praticamente imperturbável sob pressão. A autora disse que Luna era capaz de ver além do véu entre os mundos de uma forma que poucos bruxos conseguiam, e que esse talento era super reconhecido pelos bruxos mais poderosos, Fred e George Weasley. Fred e George entram juntos nessa lista, e entram como um caso único, porque o poder deles não era em duelos ou força bruta, era em criações mágicas. Com 17 anos, eles estavam criando magias completamente novas. Os produtos da genialidade Weasley não eram truques baratos, eram feitiços complexos e originais. Até os professores de Hogwarts admitiam ficar impressionados. O professor Flitwick, um dos maiores especialistas em encantamentos de Hogwarts, comentou nos seus livros que os produtos dos gêmeos envolviam magia que ele considerava avançada. Pensa no que isso significa. 2 alunos criando feitiços que um professor especialista considerava avançado. E isso com 17 anos, sem nenhuma orientação formal sobre o assunto. Além disso, no 5º livro, Fred e George organizaram um caos mágico, em uma escala gigantesca que deixou a professora Umbridge completamente deslocada. Eles não apenas resistiam à autoridade, eles acabaram com ela usando mágica criativa, e saíram voando por cima da escola, num gesto que entrou para a história de Hogwarts. Fred e George provam que poder mágico não tem uma única forma. Criatividade junto com magia pode ser tão devastadora quanto qualquer maldição. Fred e George foram os únicos alunos de Hogwarts a conseguir tomar uma detenção vitalícia, e ainda transformaram isso numa lenda. A autora revelou que admirava profundamente os dois, embora nunca pudesse demonstrar isso oficialmente. Cedrico Diggory. Cedrico Diggory. Cedrico é o único Lufa-Lufa dessa lista, e é também a prova de que pertencer a Lufa-Lufa não é nenhum sinônimo de mediocridade. Cedrico foi escolhido pelo Cálice de Fogo a representar a escola no torneio Tribruxo, um torneio considerado tão perigoso que por anos ele havia sido descontinuado. O Cálice escolhia o candidato mais capaz da escola, e ele escolheu Cedrico. Durante o torneio, Cedrico foi o único aluno, além de Harry, a conseguir completar todas as provas. Ele sobreviveu ao dragão húngaro com rabo de espinho, resolveu o enigma das sereias e navegou no labirinto até o final. Fez tudo isso com 17 anos, competindo contra estudantes mais velhos de outras escolas. O que coloca Cedrico nessa lista, além do resultado no torneio, é o caráter que ele demonstrou sob pressão. Quando ele e Harry chegaram juntos à taça no labirinto, ele insistiu que Harry pegasse a taça primeiro. Em situações de competição extrema, a maioria das pessoas costuma pensar mais em si mesmo. Cedrico não. E infelizmente ele morreu por isso. Pela maldade de alguém que nunca entendeu o que o tornava poderoso de verdade. A morte de Cedrico foi o primeiro momento na saga onde a morte chegou de forma completamente injusta. Sem heroísmo, sem um propósito e sem nenhum aviso. Ron Weasley. Ron também pode surpreender estando aqui nessa lista. E eu entendo, porque durante grande parte da saga, parece que o Ron está sempre um passo atrás de Harry e Hermione, mas o meu papel aqui é mostrar algo que vocês não perceberam. Com 11 anos, Ron deu aula de xadrez mágico. Ele jogou no nível de mestre, e isso não é um detalhe pequeno. Xadrez mágico envolve pensar em vários movimentos que estão à frente, antecipar estratégias complexas e tomar decisões sob pressão. Ron fez isso com 11 anos num tabuleiro com peças reais, que quebravam umas às outras, e então se sacrificou estrategicamente para garantir a vitória do grupo. É o tipo de pensamento estratégico que a maioria das pessoas não desenvolve. No 7º livro, foi Ron que destruiu o medalhão de Sonserina, uma das Horcruxes mais poderosas. A Horcrux usou as maiores inseguranças de Ron contra ele, criando visões devastadoras, e Ron resistiu e destruiu o objeto mesmo assim. Depois da saga, Ron se tornou um auror de destaque, e isso mostra muito do potencial dele. Algo que nunca foi explorado completamente em Hogwarts, e que acabou se revelando somente na sua vida adulta. Depois da guerra, Ron voltou para a escola para completar o 7º ano, e ele se saiu muito melhor do que a maioria imaginava. Então a gente percebe que a maior limitação de Ron sempre foi a sua insegurança, não era o talento. Harry Potter. E chegamos ao 10º nome, o último da lista. E sim, eu coloquei o Harry em último de propósito. Não porque o Harry seja o menos poderoso, mas porque Harry é o mais óbvio. E eu queria que você tivesse chegado até aqui
pensando em todos os outros nomes antes de Harry, porque o que torna Harry poderoso é diferente de todos os outros nomes dessa lista. Harry não era o aluno mais talentoso tecnicamente, Hermione que era. Não era o mais estratégico, Rony no xadrez e Tom na manipulação superam ele. Não era o mais brilhante na criação mágica, esse lugar é de Fred e George. Mas Harry fazia uma coisa que nenhum outro aluno de Hogwarts fazia: ele aparecia. Com 13 anos, ele dominou o feitiço do patrono, uma das magias defensivas mais difíceis de conjurar, algo que muitos adultos experientes não conseguiam. Com 14 anos, sobreviveu ao torneio Tribruxo e enfrentou Voldemort cara a cara. Com 15 anos, liderou a armada de Dumbledore, ensinando defesa contra a arte das trevas para dezenas de alunos. Com 17 anos, destruiu 7 Horcruxes e derrotou o bruxo mais poderoso da história. Mas o poder real de Harry nunca foi mágico. Foi a capacidade de inspirar as pessoas ao seu redor a serem melhores. Neville se tornou quem era por conta de Harry. Hermione usou o talento dela em função de Harry. Rony superou as próprias inseguranças porque estava ao lado de Harry. Sozinho, Harry não estaria nessa lista, mas com as pessoas ao seu redor e seus amigos, ele é invencível. Eu coloquei o Harry por último de propósito, porque ele é mal compreendido como personagem. As pessoas acham que ele é poderoso porque ele é o escolhido, mas eu acho que ele é poderoso porque ele é autêntico. Ele nunca lutou por poder ou reconhecimento. Ele lutava pelas pessoas que amava. E no universo criado pela J.K. Rowling, amor é uma das magias mais poderosas. Então é isso, pessoal, essa foi a minha lista. Os 10 alunos mais poderosos que já passaram por Hogwarts. 10 alunos completamente diferentes, em casas diferentes, com poderes diferentes, com histórias diferentes, mas todos com uma coisa em comum: no momento que mais importava, cada um deles foi além do que os outros esperavam. Agora eu quero saber a sua lista. Coloca aqui nos comentários se tem algum nome que você tiraria da minha lista, ou se tem alguém que eu esqueci e deveria fazer parte. Deixa nos comentários porque eu leio tudo. Se você ficou nesse vídeo até o final, eu agradeço de coração. Deixa o like se esse vídeo foi bom pra você, se inscreve no Clube do Maroto e não esquece de ativar o sininho. E acima de tudo, lembre-se, nunca provoque um dragão adormecido.